Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui já com alguns alunos, né? Bacana, né? Como passaram aí a semana? Muitas aulas para assistir, atividade, muita coisa, né? Já voltando aí quase ao anormal, né? Ou normal, né? Estamos ainda com o anormal, né? Mas estamos caminhando para o normal, né, pessoal? Então, eu estou na expectativa aí de que volte às aulas presenciais futuramente, né? Vamos ver aí se o segundo semestre a gente já não volta para a sala de aula, tá? É claro que a gente vai aguardar os próximos capítulos, questão da vacinação, também não deixar ninguém, colocar ninguém em risco, né? É importante, tá? Mas não troco as aulas presenciais pelas remotas. Remotas ajuda, né, pessoal? A gente sabe que muitos alunos aí estão trabalhando, estão precisando, mas presencial é bacana, interessante também a gente estar aí discutindo, conversando, né? Bom, vamos lá então, né? Vamos iniciar mais um sistema de informação contábil. Daqui a pouquinho eu vou ter que dar uma paradinha, pessoal, uns 2, 3 minutos, tá? E a gente vai comentando sobre as aulas, tá? Só um minutinho aqui, deixa eu. Então vamos lá. Então vamos iniciar. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, tá? E qualquer coisa vocês podem estar perguntando, tá, pessoal? Então, desejo uma ótima sexta-feira para todos, né? Como a nossa aluna Marina falou, né? Ajuda, mas por um lado é mais ruim, né? Existe, né, pessoal? Aquele lado bom e aquele lado ruim, né? Das aulas síncronas e da aula em si presencial sem a vacinação. É importante a gente ter isso em mente, né? Importante a gente estar aí imunizado para que não tenha problemas futuros, tá? Vamos lá então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa tela, para a gente já iniciar o nosso conteúdo de hoje, tá? Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia e sistema de informação, tá? Então, nós vamos falar aí tecnologia e sistema de informação e sistema de informação contábil, né? Eu acredito que já esteja aí aparecendo, né, na tela de vocês. Deixa eu só um minuto, pessoal. Tá aparecendo sim, professor. Pois é, pessoal, da aula em casa tem vantagens e desvantagens, né? Então eu tive que parar um pouquinho aqui para levar minha filha ali para minha mãe, porque minha esposa está trabalhando também, então tem essa correria, né? Então a gente tem que se adaptar, tá? Então vamos lá, vamos continuar. E então, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho dentro do sistema de informação contábil sobre a tecnologia, tá? A semana passada a gente já falou os moldes, como que funciona essa questão, e hoje a gente vai falar, adentrar um pouco mais desse sistema de informação. Como que ocorre, como que funciona em si, tá? Então deixa eu compartilhar a tela maior. Beleza. Pessoal, só aproveitando aqui, eu vou pedir que vocês, a nossa chamada vai ser o seguinte, eu quero que vocês acabem colocando o nome aí de vocês no chat, tá? E a partir desse momento a gente vai computar a presença de vocês pelo nome de vocês no chat, tá? Eu ia para a aula, abrir aqui a planilha, mas
para a gente não perder tempo, peço que cada um de vocês coloque o nome no chat, e depois no final, vou fazer a anotação aqui e vou colocar na planilha eletrônica como a presença de vocês, tá ok? Então, só por gentileza, eu quero que todos, né, coloquem aí o nome no chat, contando aí como presença, tá? No chat Bom, aqui mesmo, professor, na aula? Isso, aqui no chat mesmo do Meet, tá? Vocês podem colocar, tá. porque daí eu entro lá e verifico quem colocou. Porque a partir desse momento, quem chegar depois, basicamente vai ficar com falta, tá? Porque é o controle que a gente tem aqui. Então, já que vocês estão aqui, vão estar com presença, tá? No final, pessoal, nós vamos ter outra chamada. Então, basicamente, quem chegar atrasado a partir de agora, automaticamente fica aí com uma presença e uma falta, tá? Então, beleza. Vocês já colocaram o nome aí tranquilo no chat aqui do Meet. Bom, prosseguindo, então vamos iniciar, vamos falar um pouquinho desse tópico tão importante, tá? Tecnologia e sistema de informação. Hoje a gente não vive sem a tecnologia em si. Hoje, seja celular, seja tablet, seja computador, notebook, enfim, né? É preciso, principalmente para as empresas, né? Hoje nenhuma empresa ela vai viver sem tecnologia, pessoal. Ah, sobrevive? Depende, né? Se você quiser aí, vamos dizer assim, atrasar, né, a sua operacionalização, você pode fazer manual. Mas eu acredito que hoje as empresas, todas as empresas têm condição aí, pelo menos, de ter um computador, né, um notebook, para fazer desde o controle de estoque, né, apuração do resultado, enfim, toda essa parte da tecnologia contábil, né, que a gente pode utilizar para a contabilidade. Então, antes de discutir sobre empresa, sistema e tecnologia de informação, é preciso a gente entender essa teoria geral de sistema, tá, pessoal? E suas premissas, com alguns pressupostos. Então, hoje a gente fala um pouco sobre essa teoria, como que iniciou a teoria geral de sistema, tá? Então, pessoal, desde 1950, a TGS, Teoria Geral de Sistema, dentro da tecnologia, começou a ser estudada, tá? Pelo biólogo alemão Ludwig von, tá? Abordando algumas questões científicas, empíricas e pragmáticas do sistema. Então, sempre inicia de alguma coisa, né? Nada, vamos dizer assim, nada se cria, tudo se copia, mas existe um início, né? Como que funcionou? Como que surgiu? Alguém adaptou? É o mesmo método, quando eu falo para vocês assim, o método das partidas dobradas. Quem que é considerado o pai da contabilidade? Alguém aí pode me dizer? Só para a gente entender essa questão. Alguém lembra quem que é o considerado o pai da contabilidade? É o Frei Luca Pacioli. É isso mesmo, tá, Franciela? É o Frei Luca Pacioli, tá? Ele é considerado a questão aí do pai da contabilidade. Mas foi ele que criou o método das partidas dobradas? Não. Ele pegou o bonde andando, né? E ele aperfeiçoou. Então, graças a eles, o início, né, a gente teve aí o método de escrituração, débito e crédito, método das partidas dobradas. Então, quando alguém falar essa questão aí do pai da contabilidade, é o Frei Luca Pacioli. Não foi ele que criou, então nas literaturas, nas histórias, a gente não sabe, basicamente, quem foi realmente o inventor, mas surgiu aí através, né, dessa elaboração aí dos débitos e créditos através do Frei Luca Pacioli, tá? Então, o foco, né, dos seus esforços, vamos dizer assim, estava na produção de conceitos que permitia criar algumas condições de aplicação na realidade. Então, a gente tem a questão da empírica e pragmática, sob a ótica das questões científicas de sistema. O que isso ocorreu? Então, antigamente, pessoal, começou-se a abordar qual que é a vantagem, qual que é o meio que se pode utilizar uma determinada informação com maior rapidez, tá? Compilar ela para uma tomada de decisão posteriormente. Então, iniciou lá em 1950 através dessa teoria geral, tá? Dentro dessas teorias, Chiavenato, ele trata aí alguns pressupostos básicos, tá? Dessa teoria. Existe uma nítida tensão de integração de várias ciências naturais e sociais, tá? Dentro do sistema de informação. Existe integração, para o resumo das teorias, tá? Existem teorias de sistema que pode ser uma maneira mais abrangente de estudar, tá? Claro que aqui a gente passa para vocês uma parte teórica em si, porque quando se fala dessa parte de sistema, né, de informação contábil, envolve tudo, tá?
envolve a questão da teoria dos sistemas em si. Então, essas teorias, tivemos aí como desenvolver, nesse caso, princípios unificadores, ou seja, unificar a informação e, basicamente, aproximando o objetivo de uma determinada unidade, ou seja, a organização, né, da ciência. Então, isso pode levar a alguma integração muito necessária à educação científica. Então, quando a gente fala essa questão, a gente entra a parte aí de administração. Como administrar, tá? Então, a partir do momento quando você tem uma empresa, você tem que administrar até isso. Não é só pessoas, mas administrar sistema. Lembra que a gente falou na última aula de você ter um sistema confiável, mas você tem que avaliar ele, né? Você tem que fazer o feedback, né? Vamos dizer assim, que você tem que avaliar ele conforme a sua operação, tá? Eu não sei quem perguntou, mas falou, professor, todo o sistema, ele é confiável? Pessoal, ele é 99,99% confiável, tá? Então, esse 0,01%, tá? Que você tem que verificar, fazer uma autoavaliação, porque sempre a gente fala, né? Máquinas, né, pessoal? Pode dar defeito, algum problema em si, tá? Então, a teoria geral do sistema afirma que as propriedades do sistema não podem ser descritas significativamente em termos de elementos separados, tá? Então, quando eu falo a questão de componentes, né, de informações, porque você juntando as informações, você tem aí basicamente, né, você juntando os dados, você tem uma informação, ou seja, uma junção ou integração para a tomada de decisão. Então, dessa forma, a gente pode dizer que ela estuda e compreende o sistema com uma visão global, tá? Então, quando a gente fala tecnologia e sistema da informação, a gente entra essa questão da teoria geral de sistema. Como conhecer, tá? Então, a teoria geral fundamenta-se em 3 premissas básicas. Então, os sistemas existem dentro dos sistemas, os sistemas são abertos e as funções de um sistema dependem da sua estrutura. O que isso quer dizer? Pessoal, não é simplesmente você colocar um sistema dentro da sua empresa e achar que ele vai resolver o problema, tá? É como a gente sempre fala, né? Que as profissões do futuro, algumas profissões vão sumir. Por quê? Porque as máquinas estão tomando conta, né? E tem uma profissão que jamais ela vai ser substituída, tá? Alguém tem mais ou menos uma ideia de qual que é a profissão que raramente pode acontecer deles querer adaptar, mas que não vai conseguir? Qual que é a profissão que corre menos o risco de sumir para essa área industrial digital, que a gente pode dizer assim, robôs, né? Colocar robô. Alguém tem ideia? Qual que é a profissão que tem menos chance de sumir? Exatamente, né? A Jéssica colocou aqui. Exatamente, Jéssica, né? A gente tem essa questão, mas o professor, tá? Você sabia que é uma profissão que ela tem um menor risco de sumir? Ah, mas vai pôr um robô lá. Pessoal, vocês concordam comigo que robô não é igual, né? Você ter um professor na frente conversando um ser humano? É uma profissão, tá, pessoal? Segundo os dados aí, pesquisa seria essa questão, de uma profissão que ela raramente corre o risco de sumir, professor, mas as outras, principalmente industriais, comerciais, é o que já está ocorrendo hoje, né? Um exemplo, um vendedor. Eu não sei se alguém já viu, mas existem empresas já, pessoal, principalmente já tem em Cuiabá, que não tem lá um cobrador, né? Você compra o seu produto, passa lá, né? Existe câmeras, claro, sistemas que vai acompanhar. Você passa o produto no código de barra e no final você faz o pagamento. Coloca o cartão, digita a senha, tá? Principalmente são relacionados a cartão de crédito. Alguém já chegou a ver isso? Comércios que não tem lá o cobrador, não tem o atendente? Algum de vocês já viram isso? Já, né, pessoal? Vendedores, né? Então, entra essa questão do sistema. Então, o sistema ele tem que ser sempre avaliado, ajustado, vamos dizer assim, tá? É importante a gente compreender essa questão. Então, existem sistema dentro de outros sistemas, porque as moléculas estão dentro das moléculas e assim por diante, né? Como a gente sempre fala, e as culturas dentro de conjuntos maiores por diante. Então, a gente fala dessa questão do sistema, da função, da funcionalidade. Então, não é o caso de você colocar um sistema e deixar ele operar sozinho. Por quê? Porque um sistema, ele é manipulado por você, tá? Alguém já chegou a assistir aquele
Exterminador do Futuro, pessoal. É um filme do Arnold Schwarzenegger que fala sobre a questão das máquinas, né? Não sei se algumas de vocês já assistiram, né? Alguns de vocês, mas lá fala a questão do sistema, né? Onde as máquinas se revoltaram contra o ser humano, tá? Então, para a gente entender um pouco melhor, seria isso, porque precisaria de ajuste do sistema. E nesse caso não foi ajustado, e lá naquele filme retrata sobre essa questão, tá? Dentro de um sistema aberto, pessoal, a gente pode dizer porque é uma decorrência da premissa anterior que a gente falou, tá? São caracterizados por um processo infinito com seu ambiente e que são ligados a outros sistemas, tá? Que tipo de sistema? É igual a gente fala, existe a máquina e existe o operador. Se você não treinar o operador, automaticamente o serviço vai estar incorreto, tá? O que isso gera? Gera desconforto tanto para o dono da máquina e tanto para a questão da produção, tá? Então, as funções de um sistema vai depender da sua estrutura, porque os sistemas são interdependentes, pessoal. À medida que as funções que vão se contraindo ou expandindo, a sua estrutura também acompanha, tá? O que isso quer dizer? Pessoal, é igual celular. Você compra hoje um celular, daqui a um ano você vai ter que revisar essa questão. Por quê? Porque as tecnologias estão sempre em mudança. E isso ocorre também na questão dos sistemas do governo, informações que você tem que fornecer, tá? Não sei se vocês já repararam, hoje, principalmente na área rural, hoje nós temos aí máquinas agrícolas muito sofisticadas, né? Custando aí 2 milhões e meio de reais, que às vezes não encontra uma pessoa capacitada para operar aquela máquina, tá? Por causa do sistema. Então, a gente sempre está em atualização. Alguém aí ainda não utiliza a questão do Pix? Vocês sabem o que é o Pix, né? Todas sabem? Alguém não sabe o que é o Pix? Transferência lá, que em parte substitui o DOC, né? Tem o TED, o DOC. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tranquilo aí? Sim, professor. Você já... eu acredito que a maioria, tá? A maioria utiliza, alguns não utilizam, tem medo de utilizar o Pix, né? Mas o Pix, pessoal, nada mais é do que um método, essa questão aí de você utilizar com maior rapidez o sistema, tá? É importante a utilização para quem quiser reduzir a questão dos encargos, né? Porque hoje, para você fazer, dependendo um TED e um DOC, você tem um pagamento aí de uma cobrança, né, adicional, e o TED não. Apesar que o Pix agora está sendo cobrado para a pessoa jurídica. E eu acredito que para a pessoa física também vai estar sendo cobrado posteriormente, tá? Então, pessoal, dentro desse conceito que a gente fala dentro de um sistema, é você acompanhar, tá? Ah, eu não vou acompanhar, eu vou viver o método de antigamente. Não é assim que funciona, tá? Então, dentro de um sistema, quando a gente já fala, você tem que ver aquele melhor sistema que vai se adequar à sua empresa, tá? Até a gente falou aí a questão do domínios, posteriormente vocês vão ver a questão de vários softwares utilizados para contabilidade, que para uma empresa vale a pena você investir, para outra não vale. Então, se expande, né? Toda a estrutura tem um desenvolvimento. Então, a tecnologia ela está ligada, né, também com a contabilidade. Então, hoje, se você quiser uma informação com maior rapidez, a integração é possível ter essa informação através dentro de um sistema, tá? Então, sistema e administração, o que isso a gente quer dizer? É claro, pessoal, que essa parte de conteúdo de sistema de informação, ela é teórica, tá? Vocês podem ver que existe muitas coisas teóricas, mas a gente tenta resumir o máximo para não ficar tão maçante, tá? Mas, em si, sistema de informação contábil é mais teoria mesmo, tá? A gente vai falar muito de sistema, muito de tecnologia dentro do conceito contábil, tá? Então, o conceito geral de sistema, ele passou a exercer significativamente uma influência na administração, sob a ótica da ciência, né? Lembra que contabilidade é uma ciência social, ela não é uma ciência exata. Aquela informação que você tem dentro do sistema, você pode mudar a sua tomada de decisão, tá? Dentro dessa ciência, que vai favorecer aí uma abordagem sistêmica e que vai representar a organização em sua totalidade com os recursos e o meio ambiente, tá? Tanto interno como externo, tá? Então, a administração pode ser entendida como uma ciência que vai estudar as organizações e o seu meio ambiente
interno e externo, tá? Então, a gestão, quando a gente fala gestão, né, ou administração, como aplicação da ciência da administração, temos aí a questão do planejamento, da informação, a tecnologia da informação e os instrumentos que a gente pode caracterizar aí como recursos de administração em si dentro de uma empresa, tá? Professor, mas o que isso se refere quando se fala em sistema de informação? É tudo aquilo envolvido por processos, tá? Eu não sei se alguém trabalha numa indústria, pessoal, mas existem sistemas que estão interligados, da área de produção, da área de acabamento, da área de estoque, da área de venda. Então, tudo isso, quando a gente fala, pessoal, é a gestão no processo de um determinado sistema empresarial, tá? Hoje nós temos aí em Sinop algumas empresas que fazem sistemas, né? Que fazem programação, que fazem software. Isso, por que isso ocorre? Porque tem mercado. Hoje as empresas estão se preocupando mais, tá? Nessa questão de ter um sistema mais eficiente dentro da organização, tá? Então, a teoria de sistema, tivemos aí a compilação da teoria da administração, por duas razões, necessidade da integração dessas teorias, tá? E a tecnologia trouxe imensas possibilidades de desenvolvimento, tá? Operacionalização. Então, o conceito de sistema, pessoal, não é uma tecnologia em si, mas é o resultante dela, tá? Então, você tem a tecnologia, o resultado dela é como um conceito de sistema, tá? E isso a gente pode caracterizar. Essas duas palavras, pessoal, quando a gente fala empresa e sistema, elas estão intimamente ligadas. Como assim? Existem dentro delas diversos sistemas para uso, né, de informação e os seus recursos. Então, quando a gente fala uma vez, eu acredito que vocês já ouviram falar sobre SIG também, né? Sistema de Informação Gerencial, Sistema de Informação Contábil, que a gente está vendo agora, é interrelacionada com a parte empresa e sistema. Então, a gente sempre passa para vocês. Quando se tiver um sistema empresarial, o mesmo tem que dar resultado, tá? Que tipo de resultado? Aquilo que você faz, né, operacional todos os dias, para no final do dia você ter uma informação para uma tomada de decisão. Como a nossa colega aí falou na última aula sobre a empresa, né, que não teria nenhum sistema de controle de estoque, tá? Foi transferido para outra empresa e não foi dada entrada no estoque. E aí o cliente chega, pede uma mercadoria, como que você vai saber? Se tivesse um sistema, automaticamente melhoraria essa parte da comunicação, tá? Pessoal, então os conceitos de empresa e de sistema já existem há muitos anos, tá? Então esses conceitos eles estão representados em alguns conceitos históricos. A gente não vai detalhar muito aqui, mas temos aí data de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Então temos aí também a questão aí da caracterização do sistema, e 3.000 antes de Cristo, lá dos egípcios e babilônios, que registrava em pedras as transações financeiras. Então não é de hoje, né? Hoje nós temos aí uma modernidade. Então a cada ano, como os celulares, os sistemas também precisam estar em constante mudança, adaptação, tá? Hoje nós vemos aí a questão do sistema, pessoal. Hoje facilitou muito, principalmente, como eu falei do Pix, mas hoje vocês têm os aplicativos dos bancos, que vocês resolvem tudo, né? Utilizam para pagamentos, né? De contas, hoje não é necessário mais você ir para a lotérica ou para o banco ou que seja outra. Por quê? Porque hoje está tudo na palma da mão. Isso é o sistema veio para ajudar, né? Às vezes eu fico bravo, às vezes eu fico chateado a questão do banco. Tem um banco aí, não vou falar o nome, mas às vezes eu tenho que ir lá no banco resolver, para assinar, porque eu não consigo resolver pelo aplicativo. Então isso, pessoal, já é um problema, né? Eu até comentei com a gerente lá sobre essa questão, por que não disponibilizam? O sistema tem segurança? Tem, está em constante mudança, tem uma segurança em si, mas por que eu não posso resolver direto de casa, né? Hoje comumente vocês verem aí filas de banco, né? Muita gente, aglomeração. Por quê? Porque ainda as pessoas não têm esse conhecimento, né? Chega um certo momento que a pessoa, a partir do momento que você compreende a importância, né? Tem gente, igual alguns aí, diz que não utiliza o Pix, tem outros que já utiliza. Mas o Pix, pessoal, nada mais é do que um sistema integrado com a Receita Federal, né? Então, toda a movimentação que você faz é registrado na Receita, diferente dos bancos, tá? Então tem essa, se vocês for observar, não tem
Não tem o porquê dizer que o governo é bonzinho. Não vai cobrar tarifa, mas isso está relacionado com a Receita Federal, todos os gastos que vocês fazem pelo Pix, tá? Isso é importante a gente saber. Então, dentro desse sistema, que a gente fala lá de 3.000, 4.000 antes de Cristo, já se tinha registro de transações financeiras. Aí eu fico pensando, pensando aqui, falando para vocês, né? E ainda tem empresário que ainda tem a mania de escrever no caderninho, né? São aquelas pessoas mais antigas, comércios pequenos, para que ter, né? Mas hoje não está assim tão difícil, né, pessoal, de colocar um sistema dentro de uma empresa. O sistema vai ajudar muito, tá? Hoje o sistema vai contribuir muito com o empresário e os demais que estão ali trabalhando. Então é necessário a gente ter esse conhecimento, tá? Então, dentro desses tópicos que a gente falou da antiguidade, pessoal, os sistemas eles foram evoluindo até a chegada aí do século XVIII e até nos dias de hoje, tá? Então, temos alguns tipos de sistemas que marcaram época. De Taylor, 1890, com a administração científica e os processos administrativos em si, né? Tivemos aí de Fayol, isso aqui também entra, lá do ano de 1900, com o sistema de centralização e organização formal e impessoal, e Weber, 1910, com o sistema de burocracia empresarial, tá? Então, são sistemas que são utilizados há muitos anos, que foram se adaptando até os dias de hoje, tá? Então, se a gente for perceber, pessoal, só para vocês terem ideia da importância, né? Então, quando a gente fala sistema de informação, né, e depois a gente fala de informação contábil, ele tem tudo a ver dentro desses conceitos, né? Não é simplesmente eu vou pôr um sistema na minha empresa que vai atender aí os meus objetivos, que não é bem assim, tá? Então, algumas características a gente tem que observar, tá? Pessoal, estão compreendendo? Sei que é parte teórica, tá? Mas essa parte a gente tem que passar, não tem como pular, mas é o método que a gente utiliza, tá? Vai passando vários tópicos explicando para vocês e posteriormente vocês vão fazer a atividade, tá? Alguma pergunta, Marina? Sim, tá tranquilo para mim. Tranquilas? Hoje a Sirlene tá quieta, né? Sirlene tá trabalhando, tá de boa, Sirlene? Tá tranquilo, Jéssica? Então, pessoal... Oi, professor. É que meu neném tá meio enjoadinho aqui. Tá, não, tranquilo. Beleza. Eu não sei se vocês observaram, mas antes da aula, ou quando eu comecei a aula, minha filha estava aqui do meu lado, que ela estava dormindo, aí acabou chorando, eu tive que levar ali para minha mãe, né? Mas tem dessas coisas, né? O sistema remoto é bom, né? Por um lado, mas por outro tem essas diferenças. Mas a gente tem que se adaptar com a tecnologia, como eu falei para vocês, tá? Então, pessoal, continuando aqui falando sobre essa evolução, então, lá no início, nos primórdios, não tinha, né, essa tecnologia que a gente tem hoje. Hoje, se você for ver um exemplo das televisões, né, tem até imagens, vamos dizer assim, caricaturas que os pessoal fazem, né, que antigamente as TVs eram gordas e as pessoas eram magras. Hoje as pessoas são gordas e as TVs são magras, né? É a questão aí da evolução do sistema, pessoal, tá? Então, a gente tem que evoluir junto. Infelizmente, não tem como a gente ficar para trás porque não funciona, né? É a mesma coisa eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tive uma disciplina, eu acho que de administração financeira e orçamentária, que eu queria resolver numa calculadora simples, né? Na verdade, uma calculadora científica, mas eu tinha que ter HP12C. Não sei se todas aí compraram, mas eu acredito que entrou, né? A parte aí de matemática financeira, matemática aplicada. Acredito que vocês tiveram, não sei se mudou o nome, tá, pessoal? Porque como eu me formei em 2007, a ementa, teve algumas ementas, principalmente a administração, que eu estudei administração também, então mudou 3 vezes. E a gente teria que utilizar uma calculadora, né, um sistema diferente, porque o professor falava, Marcos, você vai utilizar a sua calculadora científica, mas você vai demorar 3 vezes mais se você utilizar HP12C. Então, realmente, eu tinha que acompanhar. Aí tive que comprar uma calculadora aí, paguei em média, não sei se foi 350, 400 reais, pessoal. Hoje está bem mais barato a HP12C. Não sei se todas compraram essa calculadora, né? Pegaram emprestado. Exato, exato. Ela, além de você pagar caro, ainda você tem que pagar para aprender a mexer nela, né? Então, não sei se está mais caro, viu, Franciela? Ela colocou aqui, não sei, mas eu paguei, eu acho que era 350, 400 reais e foi no Paraguai, tá, pessoal? Mas ela é original, tá? É uma HP mesmo, HP12C original, tá? Aí tem aquelas, agora,
modelo ouro, né? Amarelinha, mas a minha é do outro. Até esse dia ela estava na gaveta e eu fui ver, nem funciona mais, né? Tem que trocar pilha. Então, utilizei na faculdade, tá? Ah, mas não se utiliza? Utiliza, pessoal. Se você for trabalhar com essa parte de matemática financeira, matemática aplicada, entra a questão da administração financeira orçamentária, tem alguns cálculos, te facilita. É o sistema, né? A gente tem que se adaptar. Infelizmente, não adianta a gente pensar que eu ficar no passado, não acompanhar a questão da tecnologia, que eu vou chegar lá. Pessoal, a tecnologia veio para nos ajudar. Veio para atrapalhar? Também, né? Algumas coisas, como a gente fala, dos acessos remotos, a diferença do presencial, mas o sistema, ele vem para contribuir com a gente, tá? Então, é importante a gente ter essa noção, tá? Pessoal, e a gente sabe que sempre, tá? Sempre vai ser necessário ter uma pessoa responsável pelo sistema da empresa, né? Hoje eu sempre falo com o pessoal de sistema de informação que a profissão deles estão em alta. É uma profissão do futuro, né? A tecnologia. Por quê? Porque sempre vai precisar de um profissional ali, junto com o empresário, contribuindo. É o que eu tinha, né? Que nós tínhamos lá na empresa que eu trabalhava, um colega nosso, que ele é programador. Ele não tem faculdade, pessoal, só para vocês terem ideia. Ele queria fazer agora uma faculdade só para pegar o diploma, mas ele já trabalha há 15 anos nessa área e ele ganha com programação. Ou seja, ele fazia os programas empresariais do jeito que você queria. Um excelente profissional, tá? Então, como eu falo para vocês, sistema, a gente tem que ter esse acompanhamento, tá? Falando sobre abordagem sistêmica e racionalização nas empresas. Então, quando a gente fala abordagem sistêmica e racionalização, é uma abordagem integrativa e corporativa de todos os sistemas da empresa, que vai combinar ciência administrativa, comportamental e também a parte de integração sistemática, tá? Então, essa abordagem sistêmica, pessoal, pode ser exemplificada como uma roldana e as suas engrenagens maiores ou menores, né? A gente cita aí como um relógio mecânico, também como uma floresta, com as suas respectivas árvores, galhos e folhas, que vão estar ali entrelaçadas e dependentes entre uma ou outra, né? Para o funcionamento harmônico, sistêmico e racional. O que isso quer dizer? Não adianta você colocar um sistema integrado na sua empresa, pessoal, que você não vai ter a informação desejada. Se você é a diretora ou o diretor, é importante que você tenha um sistema que vai integrar várias partes de venda, de administração, financeiro, que aí no decorrer, na finalização dessa informação, você tem aí a informação fechada para tomada de decisão, tá? Então é importante, quando a gente fala em engrenagem, é um trabalhando em conjunto com o outro. Quem trabalha em escritório de contabilidade sabe o que eu estou dizendo. Exemplo, quem trabalha no fiscal tem que fazer o lançamento correto, né? Lá na escrita fiscal. Por quê? Porque se ele não fizer, o contábil lá vai sofrer, tá? Então, para quem trabalha em escritório de contabilidade, é isso, pessoal. Então, você fez um lançamento, você fez lá uma provisão, automaticamente na hora de dar baixa lá na contabilidade, se o lançamento não estiver correto, automaticamente o que lá está fazendo a contabilidade não vai saber. Aí vai ter que ir lá no fiscal. Então, tem que ter essa integração dentro do sistema assim por diante, tá ok? Bom, a racionalização do trabalho, pessoal, tem sido objetivo constante dentro das empresas. Então, visando o quê? Visando a minimização dos esforços humanos de todos os tipos, como eu falei para vocês. Hoje, a gente tem, não sei se vocês já observaram, sobre aquela barragem, né, que acabou rompendo, matando várias pessoas. Hoje, só para vocês terem ideia, esse dia eu recebi um vídeo que agora os caminhões, tem caminhões, retroescavadeiras, que elas estão sendo monitoradas e comandadas através de salas, pessoal. Então, você coloca controle remoto nos caminhões e nessas máquinas e, basicamente, monitora, né, e comanda ela dentro de salas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou ver se eu consigo baixar e mostrar para vocês essa questão da minimização dos esforços. Por quê? Porque nessas barragens correm muitos riscos, né? Seja de ruptura, seja problema. Então, por que você não coloca um sistema aperfeiçoando toda essa questão de operacionalização, tá? Então, vai minimizar os esforços humanos de todos os tipos e diminuir o risco aí de uma barragem romper e matar um monte de gente, como aconteceu, né? Em Brumadinho, entre outros, tá? Melhor fluência dos processos e atividades, que a gente fala também dentro dessa questão,
eliminação do uso de forma não econômica de tempo, equipamentos, materiais, espaço físicos, procedimentos e recursos humanos, aumento da produtividade e qualidade também, e isso é primordial, tá? Perenidade no mercado e modernidade empresarial, como eu falei para vocês, hoje as coisas têm que ser modernas, tá, pessoal? Um exemplo que eu falo para vocês, antigamente eu tinha um celular bem antigo, e eu pensava assim, eu não vou comprar outro celular, tá muito caro. Pessoal, até que um dia o sistema cortou o sinal do meu celular, porque ele não era moderno, e eu fiquei para trás, tive que comprar outro. Então, às vezes, não a gente querendo, né, a gente é obrigado a pegar, né, um produto mais moderno, com maior eficiência, porque isso vai nos ajudar, né. Esses celulares hoje em dia, hoje nós temos aí vários aplicativos que nos contribuem, né. Eu tive que comprar um celular recentemente, que hoje ele basicamente, para abrir ele pede a minha digital, e isso ajuda também, tá? De primeiro, os outros, né, tem celulares que você digita a senha, né, ou faz lá o sinalzinho na tela para abrir. Hoje já está vindo os celulares com questão da digital, tá? Para aumentar um pouco a maior segurança de furto, a pessoa não consegue romper, não consegue, então é um meio da modernidade. Oi. Tem pela digital e pela facial também, né? Isso. O meu no caso, ele pede a digital, tá? E no caso, a gente pode fazer o desbloqueio por movimentação na tela, mas tem o facial agora também. Então, só para você ter ideia, a tecnologia, né, que a gente tem. A facial hoje é muito utilizada em edifícios, né, pessoal? Vocês já viram? Para entrar, você pode colocar tanto a mão das suas digitais ou facial. Então, hoje a modernidade está grande, né? É claro que nem todas as empresas vão conseguir acompanhar o que a gente vê aí, né? Porque hoje um brasileiro, ele fica aí mais ou menos à base quase um ano atrás dos países desenvolvidos da tecnologia. Então, quando completa um ano lá no país desenvolvido, aí que a gente vai descobrir, tá? Então, hoje existe muitas coisas super interessantes, coisas muito avançadas que ainda não chegou no Brasil, tá? Então o Brasil fica aí à mercê dessas informações aí que ocorrem, ou desses produtos tecnológicos, que aí depois de um ano, como a gente sempre fala, né, depois de um ano, aí o brasileiro vai ter acesso, tá? Então e depois de um ano que chega no Brasil, ainda vai chegar em Sinop ainda. Isso, aí chega primeiro em São Paulo, Rio de Janeiro, né, ali a ponte aérea, aí depois de um ano chega aqui nos municípios mais afastados, né, pessoal? Aí eu pergunto para vocês, imagino lá na Amazônia, né? Na Amazônia, lá vamos dizer assim, nesses lugares mais distantes, né? Então, igual uma pergunta eu faço para vocês, por que não tem sinal de celular na zona rural, pessoal? Vocês sabem me dizer? É muito difícil ter sinal, né? Alguém sabe por que não, quando vai 30, 40 quilômetros de Sinop não tem mais sinal de celular? Vocês já se perguntaram isso? Deveria ter, né? Acesso Boa à pergunta, internet. professor. Por quê? Alguém sabe me responder por quê? Porque será eles não colocam... Eles acham que o povo rural não tem condições de comprar um telefone, daí eles nem resolvem gastar colocando torre? Seria isso? Exatamente, Fernando, é isso mesmo. A torre, ela é muito cara, então não compensa porque não vai ter muitos usuários, tá? Então, por isso que na zona rural não tem esse sinal, ele não chega muito distante. Então, um dia eu fiz essa pergunta, né, para um profissional que trabalha na área, falei, por que o sinal não chega na área rural? Ele falou, porque tem uma determinação de espaço, né, de quilometragem, e naquela zona rural não compensa eu aumentar o sinal, porque o meu custo vai ser muito alto para poucas pessoas estarem utilizando o sistema. Então, eles fazem dentro da cidade mesmo. Então, por isso que a zona rural, ou você coloca uma antena, ou você coloca um sistema que você vai utilizar a tecnologia. Mas para você sair para a zona rural, não vai ter sinal, porque para a empresa é um custo maior. Tá? Então, por isso que não se tem sinal, tá, pessoal? Poderia ter sinal nos 4 cantos, né, do mundo. Você entrar lá numa Amazônia, você entrar dentro de uma floresta, você ter sinal. É por causa disso, o custo é muito caro. Então, o sinal ele tem um limite. Então, chegando nesse limite, a gente tem vários usuários, aqueles usuários que fazem
a compensação dos custos, tá? Então, vocês não vão esquecer mais sobre essa questão aí do sistema, por que não tem sinal lá na zona rural, tá? Primeiro porque não compensa, tem poucos usuários, então a empresa não pensa de ponhar uma torre, né? É um custo muito alto para pouca utilização, tá? Então seria isso, né? A gente pode dizer a questão aí da fluência, né, dos processos e atividades, eliminação aí da questão do uso da forma não econômica de tempo, aumento de produtividade, modernidade e maximização do lucro e da competitividade das empresas. Então, a empresa que não investe em tecnologia, não investe em sistema, fica para trás, pessoal, tá? Por quê? Porque hoje o cliente, ele quer uma resposta rápida, né? É igual a gente, quando a gente manda um e-mail, né? E esses dias eu fiz uma prova de proficiência do mestrado, pessoal, em inglês, e como está em acesso remoto, eles não estão atendendo o telefone. E aí eu mandei um e-mail, e eu falei, vixe, vai demorar uns 2, 3 dias para me responder. Pessoal, não foi 10 minutos, tá? A cada 10 minutos eles me respondiam por e-mail. Então, essa questão aí da competitividade das empresas. Então, fiquei muito feliz, porque marcaram o dia da prova, online, tá, pessoal? Provinha proficiência em língua inglesa, então para vocês aí que futuramente forem fazer mestrado, vocês vão ter que fazer uma prova de proficiência, tá? Além de entrar, como eu estou fazendo no UFMT, então eu tive que fazer uma prova presencial, nesse tempo foi presencial, né? Fiz a prova, e depois você, lá dentro, você tem que fazer outra prova, tá? Por quê? Porque futuramente vocês vão trabalhar com artigos ingleses, tá? Principalmente língua inglesa, então eu tive que fazer. E aí eu fiz essa prova, fui aprovado, né? Fiquei muito feliz pela faculdade de dar toda a atenção. Então, a gente fala a questão do sistema, né? Entra essa questão de competitividade também, porque eu poderia fazer em outra faculdade. Tinham 4 faculdades para a gente fazer essa prova, tá? Então, é importante, tá ok? Bom, no caso aqui, Franciele, tá paralisado a questão da parte lá das provas de proficiência, tá? O departamento de letras não está funcionando, tá? E então provavelmente vai ter em Cuiabá, em Sinop não tem. Então por isso que o coordenador lá do curso passou para a gente, né? Alguns e-mails, alguns sites que a gente poderia fazer essa prova online. Então a FMT de Sinop ela tem, presencial tem, mas nesse momento de pandemia está interrompida, tá? Mas é importante, vocês que forem fazer mestrado futuramente, é claro que nesse molde que a gente está falando aqui, vocês querem só terminar a faculdade. A maioria de vocês, pode ter certeza, eu acredito que vocês estão falando assim, eu não vejo a hora de terminar essa faculdade, não quero estudar mais. Não é assim? Depois, pessoal, depois vocês vão ver que vocês vão precisar fazer uma pós-graduação. Por quê? Porque se você não fizer uma pós-graduação, você fica para trás, tá? Depois que você fizer uma pós-graduação, foi o meu caso, tá? Terminei a faculdade, falei, não quero saber mais estudo, porque a gente está estressado. Mas fiquei um tempo sem estudar, voltei e fiz uma graduação, depois terminei contabilidade, depois eu fiz outra graduação, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, fiz engenharia civil, e depois parei no 6º semestre de administração, tive que parar, não tive como continuar, e fui estudando, por quê? Porque o mercado é assim, se você parou, é igual a tecnologia, como a gente está falando, se você parou, pessoal, sempre tem alguém que está estudando, e vai passar você para trás, tá? Então não deixe de estudar, eu sei que é cansativo, né? Eu e minha esposa, a gente é cansativo para a gente, que a gente tem aí filhas, então sabe a correria que é. Então, mas a gente pensa no futuro, pessoal, porque se a gente parar, automaticamente a gente fica estagnado ali, né? Chega alguém e passa na frente. Então, fiz a graduação, né? Depois fiz a pós-graduação e agora tive essa oportunidade de ser aprovado no mestrado e estar no mestrado. Quem sabe futuramente a gente pensa num doutorado, né? Mas inicialmente a gente tem que focar aí nessa questão do mestrado. É importante que vocês pensem nisso. Falando em tecnologia, falando de sistema, a gente fala a questão também do estudo. Mas nesse momento a gente entende, tá? Vocês estão cansados, vocês estão nessa correria, né? De terminar a faculdade, primeiro terminar, para depois pensar em algo. Mas um conselho que eu passo para vocês, não deixem de se atualizar. É importante isso, tá? Bom, conceitos genéricos de sistema, pessoal. Então, são diversos os conceitos de sistemas, porém, modernamente, a gente vai destacar alguns para vocês, tá? Então, conceitos de sistema, a gente pode dizer que são conjuntos de partes que vão interagir entre si, que vai integrar para atingir um objetivo ou um resultado, né? Então,
como também partes interagentes ou interdependentes, né? Que isso aqui é como forma um todo ali, determinados objetivos para uma determinada função. Em informática, seria, no caso, conjuntos de software, hardware e recursos humanos, tá? Que formam em si o sistema, como a gente já falou na última aula. Também como componentes da tecnologia da informação e seus recursos que vão estar integrados, empresas e vários subsistemas ou funções empresariais. Isso a gente pode conceituar, né, genericamente como sistema, tá? Então, a gente tem aí a abordagem sociotécnica, né, de sistema. O que isso quer dizer? Então, para entender a natureza, pessoal, e o impacto que um sistema ele pode causar numa organização ou uma determinada empresa, é necessário a gente entender os programas, né, para os quais eles são projetados como soluções, porque todo sistema você vai implantar ele como uma solução. Qual solução? Agilidade no processamento de informações, tá? Por quê? Porque se você tem lá os dados, se você não joga dentro de um sistema para ter a informação, automaticamente você perde espaço, tá? Então a gente pode falar que essas soluções propostas e os processos organizacionais levaram a essas soluções integradas. Então, o sistema ele pode ser composto por diversas partes, como a gente já falou, como hardware, software, dados, pessoas, né? E constituindo-se uma parte técnica e a outra social, tá? É como eu falo para vocês, por que a contabilidade ela é uma ciência social? Porque você tem as informações, né, geradas, mas aí você toma uma decisão social. Qual que é a melhor decisão? Né? Então, existe essa parte técnica e a social. Eu vou aí ampliar minha empresa, vou investir em imóveis, então você tem essa correlação, tá? Por isso que os sistemas, eles requerem investimentos substanciais de ordem social, organizacional e intelectual para funcionar apropriadamente, tá, pessoal? Então, como eu sempre falo para vocês, verifiquem, né, qual que é o melhor sistema dentro de uma organização, né? Qualquer um não, né? Hoje a gente tem aí sistemas, programas que a gente compra, mas não atende, né, a perspectiva da empresa, tá? Então é importante que a gente analisa essa questão, tá? Pessoal, é importante que os administradores empresariais, principalmente, entendam o relacionamento existente entre esses componentes, tá? O sistema, a estrutura, o funcionamento em si, o processo político ali das organizações. Então, os desenvolvedores de sistema, ele deve considerar o quê? Os objetivos de gestão e o processo decisório, tá? Bem como também o impacto desse sistema que terão sobre as pessoas e o seu contexto organizacional, tá? É importante a gente verificar essa questão. Tranquilo, pessoal? Entendendo? Até agora, belezinha? Pessoal, só um minutinho, tá? Já volto. Vou pegar uma água aqui.
Beleza, pessoal, vamos lá. Fui ali pegar uma aguinha, que eu tô desde as 7 horas falando, então às vezes acaba a gente tomando toda a água aqui do copo, tem que pegar mais, né? Vocês tiveram aula das 7 às 9, pessoal? Sim, eu tive. Tranquilo. Mas é assim mesmo. A gente tem que dar uma parada, né? Por isso que é bom sala de aula, né? A gente para, conversa um pouco, joga a conversa fora, volta de novo, né? O senhor saiu da sala e ficou em silêncio, sabe? Tudo muda. Eu lembrei de quando nós tínhamos aula presencial, que a professora saía da sala, a gente aproveitava para conversar, mas aqui não dá nem para conversar, vai que o senhor tá perto do computador. Não, mas eu fui lá pegar água lá, eu uso o fone, né? Você coloca o fone para ficar melhor, para não pegar muito barulho. Às vezes tem criança correndo aqui e mexendo ali, né? Mas é verdade, em sala de aula dá para conversar, aqui não, né? Senão o professor ouve e aí já desconta um ponto e já piora a situação, né? Mas brincadeira, pessoal, a gente não é tão... A gente faz uma aula diferenciada para não ser tão cansativo, porque a gente sabe que a teoria e isso, hoje eu vejo, pessoal, no meu mestrado. Então, assim, são aqueles professores pós-doutor, né? Principalmente, vocês sabem que na UFMT tem grandes, excelentes professores, mas eles começam a falar 2 horas da tarde, né? Porque a nossa aula começa 2 e vai até 6 horas, pessoal. Eles param 10 minutos só e ficam falando, né? Do conteúdo, porque tem que acelerar, são aulas condensadas. Mas imagina, né, a canseira. Aí o professor para uns 10, 15 minutos, vai lá tomar água, vai no banheiro e tal. Então são essas questões que a aula remota dá uma parada, em vez em quando, uns 15 minutos para, né? Mas como a gente começou às 9 horas, né, não tem o porquê a gente parar muito, porque a gente tem aí o horário até de 2 horas, mas é claro que eu faço uma aula para ficar aí dentro de 1h30, 1h40, para não ficar tão cansativo, tá, pessoal? Mas vocês podem ficar à vontade para conversar, quando o professor sair da sala também, tá? O professor promete que não vai ouvir nenhuma conversa de vocês, tá? Bom, pessoal, então dentro dessa questão aí, como eu falei para vocês, né, quando a gente fala abordagem sociotécnica dos sistemas, então é bom que os sistemas tenham aí um envolvimento das pessoas com um contexto organizacional. Dentro dessa perspectiva, pessoal, a tecnologia e organização, ou empresa, deve ser o quê? Ajustado entre si, que se obtenha uma harmonização perfeita entre os dois domínios. Então, eu já vi empresas, pessoal, que não tinha essa harmonização perfeita dentro do sistema. Que tipo? Eu não sei se, como eu falei para vocês, algumas trabalham, né, em empresa, outras não, mas existem geração de arquivos, principalmente XML, que você gera um arquivo de uma informação, de um relatório, e o sistema que você tem que importar, ele não importa porque ele não reconhece aquelas informações. Então, não tem o porquê, né, a gente ter um sistema dessa maneira. Então, tem que ter harmonização dentro dos diferentes tipos de sistema, tá? Então, se vocês forem observar, pessoal, a maioria dos sistemas hoje empresarial, eles são gerados pelo XML. Depois você gira outro arquivo para você importar dentro do programa do governo, que hoje é entregue as declarações por lá, tá? Então, se não tiver essa conciliação, dificulta também o trabalho de vocês, tá? Por quê? Porque hoje, imagina uma empresa aí que tenha uma movimentação muito grande. Aí no final do mês, né, fechou o mês, no outro mês você tem que entregar uma declaração. E é lançamento por lançamento. Imagina, né? Débito e crédito, você tem que informar o governo, tá? Então, é importante essa questão da conciliação. Então, essa harmonia dá-se a partir das alternativas, né? Dos ambos os lados, tanto do governo como o empresarial, um exemplo, tá? E vai chegar, é claro, um design final da tecnologia e da organização que a gente pode dizer. Então, a gente tem uma demonstração que a gente pode dizer aqui, ó, dessa abordagem, né? O design sociotécnico do sistema de informação. Nós temos a tecnologia e temos a organização. Temos que ter alternativas, design final, tecnologia, e o design final, organização. O que isso representa? Que os dois órgãos, né, basicamente, tem que estar em conciliação, tá? A gente pode entender que a tecnologia, pessoal, aqui, seria a questão das informações, tá? Governo, empresa, tá? Então, nada mais do que essas questões de envolvimento, conciliação de informação, tá? O resultado é um terceiro estado organizacional, que a gente pode dizer, parcialmente, que é explicado pelo impacto da tecnologia na organização e vice-versa, tá? Então, na teoria geral do sistema, é uma ferramenta de apoio para análise e solução dos problemas complexos, né? A gente pode dizer assim, hoje, fórmulas, né,
dados para você gerar um gráfico, gerar alguma informação, hoje nós temos que ter aí ferramentas tecnológicas, né? É a mesma coisa hoje de você usar o Excel, não sei se todo mundo sabe, que está aqui na aula, mas o Excel, pessoal, é uma ferramenta excelente, ele faz muita coisa, e a gente não tem aí, vamos dizer, 5% de conhecimento, né? A gente sabe fazer aquelas planilhas, fazer aqueles somatórios, né? Tanto vertical como horizontal, mas se vocês pesquisarem na internet aí, hoje, né, se a empresa não tem condição de comprar um sistema, porque o sistema às vezes ele não é tão barato, dá para utilizar o Excel, tá? Na empresa mesmo que eu trabalhava, o nosso diretor lá, ele utilizava a planilha em Excel, e a planilha de Excel fazia o balanço e a DRE. Cada lançamento que ele fazia, né, ele tinha lá os lançamentos em si que ele colocava, o valor total, já ia gerando balanço e DRE. Imagina, né, você ter um sistema dentro do Excel, porque o Excel é uma planilha eletrônica, né? Não sei se alguém aí tem muito conhecimento no Excel, mas dependendo, se você for trabalhar num determinado setor, você consegue trabalhar com o sistema, né, planilha Excel. Jéssica, quer falar alguma coisa? O Excel é top? Com certeza. É muito bom, tá, pessoal? Então, se vocês pesquisarem aí na internet, o Excel, ele faz muita coisa mesmo, tá? Te dá gráfico, te dá relatório, se você precisar. Então, entra essa questão do sistema, né? O sistema não é só aquele que a gente compra, que a gente digita entrada, mas o Excel é muito bom. Marina, quer falar algo? Tem também aquela de controle de estoque, né, professor? Que quando você compra a mercadoria e vende, para saber no final quanto que você tem, né? É bem legal, até baixei para mim usar. Isso, e tudo aquilo ali, pessoal, nada mais é um algoritmo implantado no Excel, tá? Então, hoje, se você for ver a ferramenta do Excel, ela é muito importante. Eu não tenho. E outra coisa, vocês podem bloquear a planilha para que ninguém possa alterar, tá? É como se fosse um sistema que você coloca uma senha. Então, só você tem acesso. Você pode colocar isso na empresa, né? Então, você pode adotar esse sistema, uma planilha eletrônica Excel é muito mais prática, tá? Para aquelas pessoas que ainda estão iniciando um negócio e não têm condição de comprar um sistema, mas tem a ferramenta que é excelente. É muita coisa, pessoal. O Excel, se você for pesquisar a utilidade dele, a gente não utiliza, da planilha Excel, a gente não utiliza quase 5%, tá, pessoal? Imagina, de 0 a 100% eu utilizar algo de 5%. E os 95%, né? Então, são questões aí que a gente precisa trabalhar, tá? É importante vocês verificarem essa questão, tá? Bom, então, continuando aqui, pessoal, falando um pouquinho aí sobre essa questão das sistemas empresa, agora a gente fala sobre o enfoque atual dos sistemas nas empresas. Então, dentro das empresas, a gente pode dizer que o enfoque atual está principalmente ligado ao negócio empresarial e no objetivo de auxiliar o quê? Os respectivos processos decisórios, tá? Em geral, quando a gente fala em sistema, eles procuram atuar como ferramentas para exercer o funcionamento das empresas, né? E a sua intricada abrangência e complexidade, como eu falei para vocês, que vai facilitar para nós, principalmente uma planilha eletrônica Excel, se você coloca injeta os dados, né? Coloca os dados ali para transformar em informação para tomada de decisão, você vai se tornar algo menos complexo, tá? Porque essa ferramenta ela veio ajudar, mas a gente não utiliza como deveria, tá? Posteriormente, pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês essa planilha, tá? Eu vou mostrar uma planilha para vocês do Excel, como que ela funciona, com os dados que você coloca e ela vai gerando automaticamente, tá? Como eu falei, tanto na DRE como no balanço patrimonial, tá? E é um sistema que a gente utiliza, tá? Temos a questão também aí da atuação como instrumentos que vai possibilitar uma avaliação analítica, né, quando necessária, sintética das empresas, e facilitadores dos procedimentos internos e externos com os respectivos ou respectivas intensidades e relações entre si dessas informações, tá? Temos também questão dos meios para suportar qualidade, produtividade e inovação tecnológica, geradores de modelos de informações para auxiliar os processos decisórios empresariais e produtores de informações oportunas e geradores de conhecimento, tá? Além do mais, valores agregados, que vai complementar a modernidade, desde a lucratividade, competitividade e a organização em si, tá? Então, por isso que é importante a gente ter essa visão de sistema,
tá? Sistema não é só simplesmente você ir lá e digitar e ver o valor total. O sistema você tem que conhecer ele como todo, a sua utilidade, tá? Requisitos funcionais, o que isso representa? Os requisitos funcionais, pessoal, eles podem ser definidos como as funções ou atividade que o sistema vai fazer, né? Quando pronto, ou fará quando está em desenvolvimento. Então, deve ser definido, claramente relatados alguns dados. Então, a gente pode dizer que pode ser elaborados com base no relato dessas necessidades do cliente e o usuário, principalmente os programadores, eles fazem essa pergunta, né? Para que tipo de informação você quer, tá? Existem para relatórios, existem para tomadas de decisões, né, já com os dados lá ali abrangidos. Equipes de projetos, elas podem especificar efetivamente um sistema da informação e qual que é a sua utilidade para a sua empresa, uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, com as suas funções, desempenhos, tá? Então, conforme as fases, subfases de uma metodologia de desenvolvimento de um sistema ou de um software, tá? Isso é importante a gente ter em ideia, tá? Situação dos sistemas de informação dos anos 80, tá? Pessoal, só mais um minutinho, tá? Beleza, pessoal, vamos lá, né? Esse professor que fica parando a aula, às vezes é preciso, tá, pessoal? Mas já estamos quase no meio da aula, já passamos um pouco, né? 10h09, mas lá para 10h30, 10h40, né? A gente finaliza aí nossa aula, tá bom? O conteúdo eu sempre coloco dentro desse tempo, 1h30, 1h40, tá? Se não tiver dúvida, pergunta, automaticamente a gente finaliza e aí a gente já deixa a atividade projetada para vocês, tá? Pessoal, falando um pouquinho sobre situação do sistema de informação nos anos 80, tá? Só para vocês terem ideia, a gente falou lá dessa temporada antes de Cristo, né? Mas e nos anos 80, como que era, tá? Os administradores, pessoal, não precisavam saber muito como a informação era coletada, tá? Processada e distribuída em suas organizações. Por quê? Porque não se tinha uma movimentação muito grande, né? Hoje a gente pode dizer assim que para você ter, né, uma concorrência à frente, né, como um concorrente à frente de informações, de dados, é necessário que você tenha um bom sistema. Então, a tecnologia naquele tempo envolvida, ela era mínima. Hoje tem que ser a máxima, né? Chegou coisa nova, a sua empresa ela tem que estar por dentro, tá? Como eu falei para vocês. Então, é exatamente adquirir, tá, pessoal? Um sistema de última geração. É igual um computador. Existem computadores que vai nos ajudar, né? Que vai amenizar essa questão aí da demora dessa distribuição de informação. Mas é preciso ter, né?
O mesmo caso eu digo sobre quando eu iniciei a dar aula, eu tinha um computador velhinho. Então, ele travava, ele dava problema. O que eu tive que fazer? Aposentar ele e comprar um novo, tá? Porque a tecnologia está em expansão, tá? E em desenvolvimento a cada dia, tá? E naquele caso, pessoal, nessa parte dos anos 80, a informação não era considerada um recurso importante para a empresa, porque não havia uma concorrência muito grande, né? Não existiam muitas empresas em si, tá? Como hoje. Então, o processo administrativo era considerado uma arte pessoal, face a face, e não um processo de coordenação global, tá? Então, a gente pode dizer assim que nessa temporada é como se você fosse uma indústria e você vendia ali para sua região, um município, caso Sinop, né? Você tem aí uma empresa, uma indústria, num determinado produto, que você só vende para Sinop. Então, não era global. A partir do momento que você começou a vender para fora, né? Para o estado, fora do Brasil, começou a ter essa questão da preocupação com o sistema, tá? Dentro desses sistemas e empresas, a gente pode dizer sobre o competitivo ambiente dos negócios da atualidade, a preocupação das empresas, né? Quando a gente estuda sistema de informação, não é à toa relacionado ao conteúdo que a gente sempre passa para o aluno, porque falar falar sobre sistema de informação contábil é fácil, mas o que isso quer dizer? Ela envolve uma série, né, de várias ciências, tá, pessoal? Então, dentro desse competitivo ambiente dos negócios, temos 3 aspectos importantes, tá? Que mudaram o ambiente dos negócios. Então, o surgimento de uma economia globalizada, transformação de economia, sociedade industriais, tá? E transformação no ambiente de negócios da organização. Então, dentro dessa transformação de economias ou sociedades industriais, tanto para a economia de serviço baseada na informação do conhecimento, foi o que teve-se a revolução, tá, pessoal? Então, isso é importante vocês terem em mente, né, que hoje o competitivo ambiente dos negócios é integrado com a tecnologia, tá? Então, acredito que vocês não têm muita dúvida sobre essa questão da importância, né? Por que é importante ter um sistema dentro da empresa que ele vai atender tanto as nossas necessidades, como vai melhorar o desempenho dentro da empresa, tá? Não é à toa que você coloca um sistema dentro de uma organização para controlar seu estoque, né? Para que você coloca lá um sistema para controlar seu estoque? Para diminuir essa questão de você ir lá no estoque e fazer a contagem. Por que você não joga dentro do sistema, né? Facilita o seu trabalho com maior rapidez. Como foi a nossa colega aí tinha falado, né? O cliente chega, pergunta num produto, você sabe que tem, mas no sistema está zerado. E aí? Né? É importante que você tenha esse conhecimento, tá? Essa informação concreta ali dentro do sistema, tá? Bom, então a gente falando sobre sistema de informação, como eu falei para vocês, algumas coisas a gente se repete, né? Então são conjuntos de componentes interrelacionados que vão coletar, processar, armazenar e distribuir, tá, pessoal? Então, quando se fala sistema de informação, a gente pode definir como esses 4 componentes, tá? O sistema de informação é aquele que coleta, processa, armazena e distribui essas informações para tomada de decisão dentro de uma entidade ou organização, tá? Temos a questão, além do suporte da tomada de decisão, coordenação, controle, o sistema de informação, ele vão auxiliar os gerentes e funcionários a analisar os problemas, tá? Então, não é só apenas para tomar a decisão, então eles vão analisar os problemas ocorridos ali dentro da empresa, tá? Por quê? Porque através desses problemas, pessoal, você não pode tomar ainda decisão, tá? Como também visualizar soluções e criar novos produtos. É importantíssimo isso, a gente vê, tá? Então, o sistema, ele não é só diretamente a gente falar, é tomada de decisão, não. Você pode analisar os problemas que pode ocorrer numa organização, tá? Bom, um sistema, né, de informação, ele contém informações sobre uma organização e seu ambiente, tá? Então, nós temos aí as 3 atividades básicas desse sistema, que é entrada, processamento e saída, e o feedback, pessoal. O que é o feedback? É uma saída que retorna a pessoa à atividade apropriada da organização para avaliar e refinar a entrada. Então, por isso que tudo que a gente for fazer hoje em dia, a gente tem que fazer um feedback, o chamado feedback, tá? Um exemplo aí que eu posso dizer mais comum é o TCC, né? O TCC é assim, você lê, você acha magnífico. Quando você passa para uma pessoa, você vê que tem vários erros e algo que não tem nexo, né? É importante a gente ver isso. Não sei se todas e todos vocês estão fazendo
já o TCC1 ou o TCC2, mas é importante isso, tá, pessoal? Quando vocês terminarem o trabalho, fazer um feedback, tá? Avaliar e refinar essa questão das informações. TCC é assim, tá? Você pode ler 10 vezes, você acha magnífico. Você passa para um colega seu ou outra pessoa, a pessoa acha um monte de erro. Não é assim? Não acontece? Alguém aí já fez TCC1, já fez TCC2? Alguém chegou a fazer TCC2 ou não? Já? Então, eu acredito que vocês todas já fizeram, né? TCC2 no caso, né? Se não fez TCC2, no mínimo já fez TCC1, né? Exato, tranquilo. Então, pessoal, é importante que a gente analisa essas questões do feedback. Tudo que você for fazer, faça sempre uma autoavaliação, tá? Eu, particularmente, eu sempre penso assim, pessoal, que quando você está trabalhando no setor, você tem que ser avaliado, tá? É igual eu sempre falo, né, para minha esposa, eu prefiro mais crítica construtiva do que elogio. Por quê? Porque o elogio cria uma zona de conforto, que a gente não melhora. A gente para ali e estabiliza. E a crítica construtiva é você melhorar aquilo que não está sendo avaliado muito bem, né? Então, eu sempre passo para as pessoas que o melhor é uma questão da crítica construtiva vai te ajudar, né? E um elogio, às vezes, ele vai te atrapalhar, né? Então, cada um tem uma concepção, né? Tem gente que gosta mais de elogio, tem gente que gosta mais de crítica, mas a crítica, ela vem para ajudar, tá, pessoal? E isso é importante dentro de um sistema também, a avaliação que a gente vai fazer, tá? Então, nós temos aqui a questão de um sistema, que eu tinha passado para vocês, tá? Clientes, fornecedores, organização, aí tem entrada, processamento, saída. O feedback é isso aqui, pessoal, ó. Quando você tem uma saída de informação, você faz a retroalimentação, chamada, volta para a entrada, processa novamente e verifica se a saída é igualmente a que tinha saído anteriormente, tá? Então, isso é importante, é a chamada retroalimentação. Então, você tem a informação, você tem os dados, você processa e aí tem a informação. Você volta de novo na entrada, é como se fosse um triturador, né? Eu não sei se vocês já acompanharam a questão de moer cana, né? Lembra? Que a gente tem a cana, passa no moedor, sai, né, o bagaço. Aí você volta lá a cana de novo, passa de novo, saiu mais um pouquinho de caldo de cana. Depois você passa mais um pouquinho, né? Alguém já chegou a acompanhar? Eu já verifiquei isso. É como a questão dos dados de informação, tá, pessoal? Então você faz essa retroalimentação para ver se a informação ela está coerente como a primeira. Todo cuidado é necessário, pessoal. É melhor sempre fazer o feedback por não ter problemas futuramente, tá? Temos aqui a questão dos níveis hierárquicos de um sistema. Então, nós temos o supersistema e ecossistema, né? Sistema, subsistema interligado, tá? Que pode ter essa divisão, mas em si ele está ligado dentro de um sistema, que aí está dentro de um supersistema ou ecossistema, tá? Esse é o chamado nível hierárquico, tá? Dentro de um sistema em geral. A gente, é claro que não vamos entrar em detalhes, só para vocês entenderem, tá? Bom, sistemas, empresas, informação e dado, né? Isso aqui a gente falou um pouquinho na aula passada, mas o que isso se refere? Nós temos aí o valor da informação, pessoal. Qual que é o valor que eu tenho da informação em si, né? Temos a abrangência, o quanto vai abranger, qual que é o campo de abrangência, o detalhe em si, tá, dessas informações, a idade, a precisão e a relevância. Quando eu falo idade, pessoal, se é uma informação de agora ou uma informação de muito tempo, tá? Então, esse valor da informação, se saiu uma notícia agora ou é uma notícia anterior, tá? Por quê? Porque hoje a gente está em constante mudança, né? Principalmente leis. Eu não sei se alguém já se inscreveu na Cefaz, mas a gente recebe muita questão de artigos mudados, né? Lá dentro da Cefaz, né? Instrução, de cobrança de impostos. Então, existem o valor da informação, mas é claro que tem aí algumas informações que são revogadas. Então, é necessário a gente estar ligado nas informações de hoje, tá? Por que eu falo isso, pessoal? É a mesma coisa de você assistir televisão, um jornal, né? Para ver o que está acontecendo no mundo. Isso é importante. Lembra que eu falei para vocês que
de primeiro a gente assistia o jornal, né, para ver os acidentes, as coisas da cidade, mas depois que a gente começou a estudar, pessoal, a gente percebeu que a gente tinha que algo a mais, ter algo a mais. Que tipo de algo a mais? Informações necessárias de política, né, informações de economia, né, que é a nossa área, é importante isso. Hoje a gente vê aí que a internet trouxe muita coisa boa para a gente, vamos dizer assim, absorver, tá? É importante a gente ter esse compartilhamento, tá? Porque chega um momento, tem gente que fala, não, eu não quero saber de política, não quero saber de economia, pessoal, mas tá tudo interligado no dia nosso, tá? Hoje, tudo ocorre através da política, né? Então, se você for perceber, os avanços, né, tanto da educação, tanto das informações, né, gerais, sociais, tá tudo envolvido com a política. É através da política que se move o restante das engrenagens, vamos dizer assim, porque é uma aprovação de uma lei, né? Algo que aconteceu igual agora foi a prorrogação do imposto de renda, né? Eu não sei se todos sabem, mas nós teríamos aí dia 30 de abril seria o último dia. Então, foi prorrogado para o final desse mês de maio. Então, 31 de maio é o último dia da entrega da declaração de imposto de renda. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, tá? Que é da nossa área, né? Não sei se algum de vocês já faz imposto de renda, mas é importante vocês fazerem aqueles cursos que tem, porque é um meio de vocês ganhar aí um valor adicional no final, né? Eu não procuro, pessoal, assim, fazer comercial para fazer declaração, mas sempre tem gente, todo ano faz a declaração comigo. Então, é importante vocês terem esse conhecimento, porque futuramente vocês podem estar ganhando um dinheiro extra fazendo essas declarações, tá? Não é difícil, mas tem que ter ali cuidado, por quê? Porque qualquer informação que você coloca na declaração pode gerar aí a questão da malha fina, tá? Então é importante vocês tomar todo esse cuidado. Alguém aí faz declaração de imposto de renda? Assim, faz para as outras pessoas, não para você, né? Eu mesmo faço para mim, para minha esposa, faço para 10 colegas. Então, todo ano eles vêm, me procuram e eu já tenho um tempinho. Alguém aí sabe fazer declaração do imposto de renda? Ou não? Sirlene? A Não, Jéssica? professor. No Não dia sabe? que o professor Vander César ia dar, acho que um curso, foi o dia da minha Isso. apresentação, o dia da minha apresentação lá da banca, daí eu fiquei mais concentrada na banca, acabei perdendo. Mas eu quero fazer o curso, sim. Sim, sim, bacana. Falar nisso, Sirlene, eu participei como avaliador da sua banca, né? Foi aquele dia Sim, do, aham. do, do Clayton e a Bruna? Isso, aham. Ah, tá. Não, agora lembrei de você, tá? Que você apresentou e teve, acho que mais, se não me engano, mais duas meninas que apresentaram. Agora lembrei da Tânia e Sirlene. Rênia. Isso. Hoje, em média, pessoal, é na faixa de R$ 100, tá? Que eu cobro uma declaração de imposto de renda. Então, às vezes muita gente vai falar assim, é muito caro. Tem gente cobrando R$ 40, R$ 50. Só que se eu for ver, não é contador, tá, pessoal? É contador? Pessoal, é a responsabilidade, né? Eu faço um trabalho com qualidade. Se der algum problema na declaração, né, do meu cliente, que foi erro meu, eu assumo, vou lá na Receita e resolvo para ele. Faço o deslocamento, vou em qualquer lugar. Tem gente que faz e não dá essa garantia. Então cobra bem mais barato. Qualquer problema que caiu na malha fina, informação lá que está errado, tanto faz. E não é bem assim. A gente tem que dar garantia do nosso serviço. Tá? É importante isso. Então, a partir do momento que vocês aprendem a fazer, tentem dar garantia e qualidade para o cliente. Tá? Eu mesmo, às vezes eu faço declaração de alta floresta. Esses dias eu fiz uma declaração do Rio Grande do Sul, de uma moça lá que um colega meu indicou para ela, né? Me indicou para ela e ela entrou em contato. Então, é aquela questão. Mostro tudo até o dia que vai restituir, o valor que vai restituir, né? E quando vai restituir no dia, eu aviso ela. Hoje vai cair tantos reais na sua conta, tá? Então, isso dá uma garantia, uma qualidade a mais. Então, por isso que eu falo, é informação, é conhecimento, tá? Existem algumas mudanças aí na imposto de renda, né? Que a gente tem que entender. E isso, pessoal, está ligado a sistema, a informação e os dados, né? Através dos dados, há informações. Pessoal, temos aí os tipos de sistema. Temos o sistema de informações informais, que são aqueles que contam com entendimentos implícitos e regras de comportamento não especificados em si, tá?
e não existe o entendimento do que é informação ou como ela é armazenada ou processada. Então, são sistemas informais. Um exemplo que eu coloquei é rede de fofocas, né? Não tem a questão de fofocas, você conta algo para alguém, aí se alguém conta para outro, já muda, então não tem uma informação aí verídica, né? Como foi processado. Vocês já viram isso, né? Muito, né? A questão da fofoca. A fofoca não tem um sistema formal, pessoal, ou seja, um sistema formalizado. É igual a questão das fake news, que a gente fala, né? Existe as fake news, ou seja, não tem, é dentro de um sistema informal. Então não tem aí uma referência, uma fonte confiável, tá? Então é importante a gente saber dessa questão também. Como eu falei para vocês na última aula, nunca diga eu acho, né? É muito feia essa palavra, eu acho. Por quê, pessoal? Porque você não tem certeza. Então, quando a gente não tem certeza, não é importante a gente estar falando. Por quê? Porque a gente perde um pouco de credibilidade. Se você não sabe, se você vai falar eu acho, é melhor você falar eu não sei, né? Que é muito mais bonito e a gente não tem essa complicação no futuro. E o sistema formais? O sistema formais nada mais é do que aquele que apoia-se em definições de dados e procedimentos para coleta, tá? Armazenamento, processamento e disseminação de uso desses dados. São estruturados, em si, têm uma estrutura, né? Vão operar em conformidade com regras já pré-definidas, que são relativamente fixas e não facilmente alteradas, tá? E divididos em manuais e baseadas em computador. Então, existe essa diferença de informações informais e formais. É a mesma coisa, né? Quando eu falo assim de um trabalhador que ele é informal, que ele não tem registro, né, pessoal? Trabalha por si só, ele não tem uma segurança, né, dos benefícios sociais. O formais não, já é registrado em carteira, tem ali a questão do depósito do FGTS, o INSS, então tem essas diferenças também relacionadas às informações. Dentro desse sistema, nós temos os sistemas manuais, que é lápis e papel, como eu falei para vocês, muitas empresas fazem isso, né, de colocar essas informações no papel, são empresas pequenas, né, a gente entende que não tem um grande volume de movimento, e temos o sistema de informação baseados em computador, chamado CBIS, tá, pessoal? Utiliza aí, é claro, a tecnologia de hardware e software para processar essa informação, tá? Então, existe manual e também baseado em computador. O que seria baseados em computador? Conhecer como os computadores, né, programa, aqueles que trabalham, né, nos projetos, soluções, vamos dizer assim, informações mais complexas, né, você coloca mais dados ali complexos que ele vai fazer o processamento de passar a informação, tá? Então, os computadores são parte de um sistema de informação, então é necessário que os dados sejam confiáveis, tá? Computadores e programa, o que são? São ferramentas, né, de um sistema de informação baseado em computador, mas sozinhos eles também não podem produzir uma informação, tá, pessoal? Então é necessário que você coloque os dados corretos. Não adianta você ter uma ferramenta extremamente importante, algo ali super, né, uma ferramenta, vamos dizer, uma Ferrari, tá, como a gente pode colocar exemplo, que você não pode andar correndo no centro da cidade, tá? Não adianta nada. Então é importante que vocês tenham uma ferramenta que vai auxiliar vocês, né, e vai contribuir dentro de uma empresa que não vai ser muito para o pouco espaço em si, tá? Então, para entender sistema de informação, pessoal, deve-se entender os problemas para os quais eles foram projetados. Então, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Qual que é o problema que minha empresa tem? Um exemplo que eu sempre cito, pessoal, principalmente para quem vai abrir empresa, fazer uma pesquisa de mercado, tá? Alguém já ouviu falar pesquisa de mercado? O que isso representa quando você vai abrir um negócio? O que seria? Pesquisa de mercado. Alguém tem uma ideia? Não é à toa que a gente abre uma empresa, tá? Marina, Sirlene, Gabriela, Larissa, tem uma noção do que seria pesquisa de mercado quando você vai abrir algo, né? Eu falo mais sintético, né? Quando você vai abrir uma empresa, a primeira coisa que você tem que fazer, o quê? Isso, Marina, pode falar, Marina. Saber as necessidades do cliente, comparar os preços. Isso. No caso, a Franciele colocou aqui concorrência, questão, deixa eu ver aqui, ver se tem público, é isso mesmo.
Então, pessoal, quando vocês forem montar um comércio, né, uma empresa, vocês têm que fazer essa pesquisa. A gente estuda muito em administração. Ver se vai ter o público, qual que é o público que você quer atingir, vamos dizer assim, tá? Existem lojas, né, que os preços é um absurdo, mas aquela loja, ela não abriu as portas para uma pessoa de baixa renda, ela abriu as portas para uma pessoa de alta renda, tá? Então, você tem que fazer essa análise, porque senão você quebra. Então, é importante você ver se tem público, né? Seria um caso a exemplo do Machado Aeroporto? Público-alvo mais, um patamar um pouquinho a mais? Isso, exatamente. Por que os preços ali do aeroporto é diferente lá da André Maggi? Pela população, porque não é pessoal. A Filene que mora lá, né? É, né? Mas se você for ver, os preços, eles são bem diferentes mesmo, tá, pessoal? Não compensa. Tem muita gente que... Minha mãe mesmo mora aqui no Nações. Né? Ela mora aqui 4 quadras do Machado. Pessoal, ela vai lá na André Maggi fazer compra. Né? Por quê? Porque os preços são exorbitantes, tá? Ah, é muito caro? Não tanto assim, pessoal, mas é diferente, tá? E nesse tempo de pandemia que tudo aumentou, a gente quer economia. Então, compensa a gente andar um pouco mais para comprar mais por menos. Oi. Por um lado, é mais barato, só que dependendo, assim, que nem na Quinta-feira Verde, né, que tem aqui no Machado. Sim. Se você for comprar aqui no Machado Vitória Régia, as frutas não são de qualidade. Agora, se você for lá no Itaúbas ou em qualquer outro, é melhor as frutas. Eu prefiro comprar para lá do que para cá. Isso, tem isso também, é levar em consideração a qualidade. É muito importante você ter falado isso, tá? E a estrutura, né, professor? Não é só, né? A Exatamente. Estrutura do ambiente, né? Isso, é o que a Marina falou. É importante levar em consideração a qualidade do produto também, tá? Então é importante a gente ver essa questão, tá? É igual a Casa Aurora, é um exemplo da Casa Aurora. A Casa Aurora, ela melhorou um pouco, mas se você for ver lá, as frutas e verduras dela são diferentes do Machado. Eles não se preocupam muito ali na vista que o cliente vê um produto ou outro. Não sei, agora deram uma melhorada, mas se a gente for ver... Não tem muita variedade também na Casa Aurora. Exatamente, tá? Então é importante a gente ver essa questão. Então é a questão do sistema, só para vocês entenderem um pouco melhor qual que é o público de informações que eu vou precisar desse sistema. Então é importante a gente fazer essa análise, tá? Então nós temos aqui o sistema de informação visto por uma perspectiva de negócios, tá? Tecnologia, organização e gerenciamento, ó. São esses três que a gente pode dizer que monta dentro de um sistema de informação: a tecnologia, a organização por si só, pequeno, médio e grande porte, e o gerenciamento dessas informações, tá? Então, a organização, né? Temos aí como a classificação, sistema de informação, que são parte da organização. Temos os elementos-chave, tá? Pessoa, estrutura, procedimentos. Uma organização formal é composta por diferentes níveis de especialidades. Sua estrutura revela uma clara divisão do trabalho. Os níveis mais altos envolvem trabalhos gerenciais e especialistas são contratados e treinados para as diferentes funções, tá? Então, é uma organização formal, aquela que tem, basicamente, uma estrutura já formada, determinada, tá? Dentro da organização, principais funções, temos as vendas e marketing, de vender os produtos, né? Fabricação, produzir, finanças, administrar os recursos financeiros, contabilidade, manter os registros financeiros, e recursos humanos, atrair, desenvolver e manter a força do trabalho da organização, tá? Então, temos essas funções organizacionais, subdivisão, tá? Procedimentos de operações padrões, então nós temos os procedimentos aí que são regras formais para a realização de algumas tarefas, regras que orientam os empregados em vários procedimentos, temos aí procedimentos formalizados e escritos, né? Muitos outros são práticos e informais de trabalho, e temos muitos procedimentos de operações de uma organização que são incorporados em sistema de informação, tá? Temos diferentes tipos de habilidade de pessoas também, que está aí dentro dessa questão do sistema. Temos administradores, temos aí os Knowledge Hawkers, né? Que projetam produtos e serviços, engenheiro, arquitetos, cientistas. Os Data Workers, que processam o trabalho escrito da organização, que seria secretária, arquivistas escriturários, e os Service Workers, que produzem produtos e serviços dentro de uma organização, tá? Que são os maquinistas, montadores e empacotadores. Então, isso a gente pode dizer que são os diferentes tipos de habilidades e
pessoas, tá? Em relação à cultura da organização, é um conjunto fundamental das subposições, valores e maneiras de fazer as coisas que foram aceitos pela maioria dos membros, né, dessa organização, e parte da cultura da organização, que pode ser encontrada embutida em seus sistemas de informação, ou seja, dar prioridade aos serviços dos clientes que pode ser encontrados em um sistema de acompanhamento de pacotes da empresa. Um exemplo aí, tá? Isso a gente pode ver essa questão da organização dentro do sistema. Política, o que é política? Diferentes níveis de especialidade em uma organização, tá, pessoal? De diferentes interesses e pontos de vista. Temos a questão aí dos conflitos, né? Essas visões conflitam frequentemente da política, tá? Como assim? De acordo com o sistema, tá, pessoal? Que eu falei lá do banco que eu fui, né? Existe essa questão do conflito. Por quê? Porque a política do banco é aquilo e pronto. Então, eu tenho que ir lá no banco assinar, eu tenho que ir lá resolver, se eu poderia resolver pelo aplicativo. Então, existe essa questão. Eu não gosto, mas é a política da empresa, tá? Então, esses conflitos são bases para as políticas organizacionais. E o sistema de informação resulta em conjunto de diferentes perspectivas, conflitos, compromissos, acordos que são parte natural de toda a organização, tá? É claro que a gente sempre fala, não vai ser algo que vai atingir 100% o público, mas existe um percentual, tá? Temos a questão aí da perspectiva dos negócios dentro de gerenciamento, então os gerentes percebem os desafios do negócio no ambiente, que vão apresentar estratégia organizacional dentro do sistema. Os gerentes têm, né, também a responsabilidade de chefia, criam novos produtos e serviços até recriar uma organização de tempos em tempos e direcionar trabalhos criativos usando um novo conhecimento da informação. Então, a tecnologia ela vem ajudar muito, né? Essa questão do redirecionamento e reprojetos da organização, tá, pessoal? Temos aí os tipos de gerentes, temos o gerente sênior, tá, que tomam decisões estratégicas de longo prazo sobre os produtos e serviços a produzir. Temos os gerentes middle, que executam os programas e planos do gerente sênior, e temos os gerentes operacionais, que vai estar ali envolvido na questão operacional, né, que vão estar monitorando essas atividades diárias da empresa, tá, pessoal? Dentro da tecnologia, tá, então a tecnologia da informação é uma das principais ferramentas disponíveis aí para os gerentes para enfrentar mudanças. Temos a questão da tecnologia da informação que mantém a organização unida, né, que nada mais é do que o hardware, software, tecnologia de armazenamento e de telecomunicações, que a gente pode citar. Então, são parte dessa perspectiva. Empresa que não investe, empresa de grande porte que não investe, fica para trás e perde cliente, tá? Abordagem contemporâneas, tá, pessoal? Sobre o sistema de informação. Temos a abordagem técnica, tá? Que aí entra a questão abordagem matemática e modelos normativos. Temos aí a questão das disciplinas que se envolvem com isso, a ciência da computação, gerenciamento e pesquisa operacional. Temos a abordagem também comportamental, que aí entra a questão dos problemas comportamental, que não pode ser expressos com modelos de normas, tá? Como as disciplinas sociologia, ciência política e psicologia. Então, quando a gente fala de sistema, integra também essas abordagens técnica e comportamental, tá? Pessoal, temos aplicações chaves da organização. Então, temos o sistema nível operacional, que entra essa questão do suporte aos gerentes operacionais, tá? No desenvolvimento dessas atividades de transação, e o nível de conhecimento, que nada mais é do que o suporte para integrar conhecimentos e auxiliar a organização para controlar os fluxos de papéis, entrada e saída, tá? Então, dentro desse sistema, envolve um nível operacional e de conhecimento. E temos também o de gerenciamento estratégico. O que é o gerenciamento? É o suporte ao monitoramento, é o controle, tá? Por isso que eu falo para vocês, todo sistema tem que ter um controle, um monitoramento, né? Tomada de decisões e atividades administrativas. Já o estratégico vai auxiliar, né, os gerentes, principalmente sênior, a manipular e situar as questões e estratégia aí dentro de uma organização. Isso aqui é tudo relacionado a sistema, tá? Pessoal, aí aqui a gente finaliza, né, falando sobre os 6 maiores tipos de sistema de informações, que aí entra a questão do TPS, Sistema de Processamento de Transações, a gente vai passar um pouquinho essas informações para vocês na próxima aula. Tem o KWA, tá, que são o Sistema de Conhecimento do Trabalho, e OAS, que é o Sistema de Automação de Escritório, tá?
Temos o MIS, que é o Sistema de Informações Gerenciais, o DSS, Sistema de Suporte à Decisão, e o ESS, que é o Sistema de Suporte Executivo. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre esses 6 maiores tipos de sistema de informação, tá? Então, se a gente for ver, eles estão integrados também dentro da contabilidade, tá? Se a gente está falando de sistema, a gente fala todos sobre esses maiores aí, os 6 maiores. Deixa eu ver, tem mais uma aqui, né? Falei 5, deixa eu ver aqui, é que tá tampando aqui a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só passar aqui. Tá dando uma travada aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá aparecendo agora aqui. E sistema de suporte executivo. É isso mesmo, né? Eu falei 6 maiores. Eu acho que eu esqueci de colocar uma aqui, tá? Mas na próxima aula eu vou tá colocando. Aqui aparece 5 para mim e eu escrevi 6 aqui, mas acho que ficou faltando 1, tá? Não tem perigo que a gente vai passar para vocês aí na próxima aula, tá? Explicar um pouquinho mais sobre sistema de informação, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Tá travando um pouco, né? Pelo menos para mim aqui tá aparecendo que tá travando. Deixa eu ver aqui. O sistema é assim, né? O sistema, ele dá uma... Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tô sim, professor. Ah, tá. Não, é que para mim aqui travou tudo, né? Por isso que eu tô falando aqui, eu falei, vou perguntar. Pode ser que seja só para mim, mas já tô fechando os slides aqui. E aí a gente finaliza. Ah, beleza. Acho que agora voltou, tá? Pessoal, dúvidas? Eu sei que é muita teoria, tá, pessoal? Mas é uma disciplina assim. Não tem como a gente passar algo prático, mas depois, posteriormente, a gente vai mostrar os tipos de sistema para vocês verem relacionado à disciplina, tá? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá? Deixa eu... Agora sim, beleza. Então, fique à vontade para perguntar. Se não tiver nenhuma pergunta, dúvida, né? Aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Quero agradecer vocês por terem nos acompanhado aí. Não adianta prolongar mais, o conteúdo era esse. Deixa eu ver aqui. Seria isso mesmo, tá? Então, quero agradecer vocês, tá? Por ter acompanhando. Alguém está no trabalho? Todos estão em casa? Estão tranquilo? Alguém está trabalhando? Professor, Oi. o senhor vai disponibilizar o conteúdo de atividade para amanhã, que nem semana passada? Isso. Lembre-se, eu acredito que ficou bom para vocês assim, né? Para todos ficaram bom, né? Porque daí vocês, ao sábado, vocês podem estar desenvolvendo, né? Então, assim, não tem o porquê, pessoal, a gente ficar com essas aulas síncronas todos os dias. Então, como a gente tem 4 aulas semanal, então a gente distribui 2 síncronas e 2 atividades, tá? Por quê? Porque são o tempo aí que vocês teriam em sala de aula. Se a gente tivesse presencial, eu ia fazer do mesmo modo, tá? Para não ficar tão cansativo, vocês ficar me ouvindo, eu falando, e vocês não fazendo atividades. Por enquanto, vai ser atividades teóricas, que vocês vão responder, tá? E vão me entregar. Lembrando, pessoal, que amanhã até as 23h59. Então, esse modelo vai até o final do semestre, tá? Para vocês terem um pouco mais de tempo aí, vocês estarem desenvolvendo com maior tempo. Se não faz de manhã na hora da aula, faz à tarde. Mas até as 23h59, vocês vão ter que me entregar lá no portal, tá? Lembrando, pessoal, que responda corretamente, tá? Por quê? Porque vocês vão ter presença. Entregou, já vai ter presença, as 2 presenças. Mas depois eu vou ver a resposta. Se a resposta não tiver condizente, vocês não vão ter uma nota a mais, tá? Não vão ter aquela nota cheia. Como eu falei, 0,7, 0,8. Então vai diminuindo, tá bom? Então faça com calma, tranquilo. Por isso que eu deixo o sistema um pouco mais aberto. Essa questão aí de entrega, que aí facilita para vocês. Tá ok? Pessoal, quero agradecer vocês, desejar desde já um bom final de semana, fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima sexta-feira. Antes de vocês saírem, não esqueçam de colocar o nome aí no chat aqui do Meet, tá? Para mim fazer a chamada. Então, eu sempre gravo e depois eu faço o lançamento das presenças ou faltas, tá? Então, muito obrigado, já podem sair, e aí, antes de sair, só coloca o nome completo, e aí a gente volta quinta-feira. Professor. Sexta-feira que vem, tá? Oi? O restante desses slides aí vai ser falado só sexta-feira que vem, né? Não amanhã, né? Não. Amanhã vai ser só
uma atividade atividade. relacionada à aula de hoje. Isso. Ah, entendi. Tá? Então, vai ser relacionada à aula de hoje. Então, sempre o conteúdo, eu dou a aula primeiro e depois cobro uma atividade para vocês entregar no sábado. Tá bom? Então tá, pessoal, muito obrigado e até próxima sexta-feira, tá ok? Não esqueça de colocar o nome, tá? Tchau, tchau.